Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de eletromagnetismo do livro do Reich, capítulo 1, exercício número 19. Vamos anunciar. A. Expresse o campo D igual a x quadrado mais y quadrado elevado a menos 1. X, ax mais y na direção AY em componentes e variáveis cilíndricas. Letra B, calcule D no ponto onde ρ igual a 2, φ igual a 0,2 de π e z igual a 5, expressando o resultado em componentes cilíndricos e cartesianos. Tá? Bom, então o que a gente tem? Vamos começar aí pela letra A. A gente tem aí o vetor D, que está em função de x, y e z, escrito como x quadrado mais y quadrado elevado a menos 1. A gente tem x na direção a x mais y na direção a y. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é escrever o vetor D em função de outras variáveis, tá? Que é as variáveis aí cilíndricas, que é o ρ, aí o φ e o z. Tá? Então, trocando as funções, x quadrado mais y quadrado vale ρ ao quadrado. Então, aqui fica ρ quadrado. Tudo elevado a menos 1. O x vale ρ cosseno do ângulo φ. Isso na direção a x. Mais o y vale ρ vezes o seno de φ na direção a y. Então, a gente tem aí que o vetor D, ρ, φ e z vai ser igual. Aqui a gente tem ρ nos dois termos, pode vir em evidência. Aqui fica menos 2. Com mais 1 aqui, vai sobrar um ρ a menos 1 aqui em evidência. Vai ficar lá cosseno φ ax mais seno φ a y. Então a gente escreveu aí o vetor em função das coordenadas ρ, φ e z, só que nas direções cartesianas ainda. Agora a gente precisa trocar e escrever ele, o vetor D, em função de ρ, φ e z, só que nas direções aí cilíndricas. Então, como vai ficar? Vai ficar uma função dρ na direção a ρ, mais uma função dφ na direção a φ, mais uma função dz na direção a z. Então, a gente precisa primeiramente encontrar essas funções. Quem que vai ter a função dρ? A função dρ é pegar o vetor d, tá? Que é o vetor do jeito que está na direção cartesiana, e fazer o produto escalar com a ρ. Tá? Então, como que isso vai ficar? Pega esse resultado aqui, que é o ρ a menos 1, que multiplica o cosseno de ax mais o seno de AY e faz escalar com a ρ. Então, a gente vai ter que a função de ρ vai ser igual. O ρ a menos 1 permanece. Aí a gente vai fazer o produto escalar de AX com a ρ, que vai dar o cosseno de φ. E vai fazer o produto escalar de AY com a ρ, que vai dar o seno de φ. Então, a gente vai ter aí, aqui, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de φ. Seno vezes seno, mais o seno ao quadrado de φ. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então, a função dρ vale ρ a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre ρ. Tá? Aí agora a gente precisa definir quem é a função dφ. A função dφ vai ter que pegar o vetor D e fazer escalar com o vetor a φ. Ou seja, quem é o vetor D? É ρ a menos 1 cosseno de φ ax mais o seno de φ
aí vezes AY. Isso daí escalar com Aφ. Então a gente vai ter que a função de φ vai ser igual. Aí a gente faz um produto escalar. O produto escalar de AX com Aφ, a gente tem aí que dá menos o seno de φ. E o produto escalar de AY com Aφ dá mais o cosseno de φ. Então, vai ficar em ρ menos 1. Aqui no primeiro termo fica menos cosseno φ vezes o seno φ. No segundo termo fica mais o cosseno φ vezes o seno de φ. Ou seja, esse termo é igual a esse, então corta. Ou seja, tudo isso dá zero. Então a função de φ é zero. E, por último, precisamos achar dz. dz vai ser igual ao vetor d escalar com az. Então, a gente tem aí o vetor d, que é ρ menos 1, aí cosseno de φ ax, mais seno de φ ay, escalar com az. Tá? O que a gente tem? AX com AY dá zero, porque formam 90 graus entre um e o outro. AY com AZ também dá zero, forma 90 graus entre um e o outro. Então, a função de z também é zero. Então, quem vai ser o vetor na direção a ρ, a φ e a z? Vai sobrar que vai ser d em função de ρ, φ e z igual a dρ, que é a função 1 sobre ρ, na direção a ρ. Esse termo zero, esse termo zero. Então, não tem componentes na direção a φ e nem componentes na direção a z. Tá? Isso é a letra A. Na letra B, ele quer expresse, aí calcule D no ponto ρ2, φ0, 2π e z igual a 5, expressando o resultado em componentes cilíndricas e cartesianas. Então, em cilíndricas, a gente pega lá e vai aplicar. Aqui é 2 para o ρ, aí 0,02π e 5 para o z. Depende só de ρ, então vai ter 1 sobre 2 na direção a ρ. E em coordenadas aí cartesianas, fica 2, 0,2 de π e 5. Eu vou pegar quem? Vou pegar esse daqui, ó, que está em função de ρ em φ e na direção a φ e a y. Então vai ficar ρ menos 1 sobre 2. Aí a gente vai ter cosseno de φ, que é 0,2 de π, isso em ax, mais o seno de 0,2 de π em AY. Tá? Então, a gente tem aí que o D em 2, 0,2 de π e 5 vai ser o meio que multiplica o cosseno e meio que multiplica o seno. Calculando, a gente vai achar 0,45 AX mais ali 0,294 AY. Esse é o vetor componentes cartesianas e esse componente cilíndrico. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva agora e eu vou aguardar você em um próximo exercício. Muito obrigado!